peço a você, amado irmão, amado ouvinte da Palavra de Deus, para que você se inscreva nesse canal Livres Pensadores, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome do canal é Livre Pensadores. Eu peço já de antemão, avisando para você, amado irmão, Livres Pensadores é porque justamente em primeiro, louvado seja o nome do Senhor, em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 16, a palavra do Senhor diz: como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso esse tema, livres pensadores. Porque o livre pensador ele tem a liberdade de pensar, de interagir sobre a sua vida e ter a sua própria opinião. Mas nós somos livres pensadores porque o Senhor Deus Todo-Maravilhoso enviou o seu Filho unigênito para que nos libertasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos libertos porque nós já estava assim destinado a o pecado, mas destinado à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, amado irmão, eu peço a sua atenção nesse momento para que a gente venha meditar na palavra do Senhor que se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, que a palavra do Senhor diz, capítulo 11, versos 26. A palavra do Senhor, amado irmão, diz: E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naquele tempo, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Então eu quero te dizer, amado irmão, nesse momento, chamar a sua atenção, você que é livre pensador, assim como eu, livre em Cristo Jesus, por ter a liberdade em Cristo, pois nós não vivemos mais pela lei, e sim pela graça, porque nós somos libertos pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus escreve lá em livros, no Evangelho de João, quem realmente o Senhor Jesus é. No Evangelho de João, capítulo, louvado seja o nome do Senhor, João 6,35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Continuando, João 8,12, o Senhor Jesus diz também: Eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versos 9 diz: Eu sou a porta. Capítulo 10, verso 14 diz: Eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versos 25 diz o Senhor Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versos 14, 6, o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai não ser por mim. No capítulo 15, verso 5 diz: Eu sou a videira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por 7 vezes, amado irmão, 7 vezes o Senhor Jesus diz quem Ele é. Por 7 vezes Ele diz: Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a videira. Por 7 vezes o Senhor Jesus diz quem Ele é. O que eu tenho a perguntar para você é que diz que você é um verdadeiro cristão, quem você é? A gente vê diante dos nossos olhos os cristãos realmente não condiz ser cristão. A gente vê nos dias de hoje que o testemunho dos verdadeiros cristãos estão encobertos. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser luz para com esse mundo, que nós devemos ser o sal da terra. Mas infelizmente, o que os nossos olhos mostram não é esta verdade. Pois o povo cristão estão distorcendo a palavra, estão distorcendo o seu viver. O povo cristão não parece mais como o povo cristão. Da forma que anda hoje em dia, para você conhecer verdadeiramente que é um cristão, às vezes é preciso você fazer até um DNA, para saber que realmente é cristão. A gente vê os testemunhos do povo cristão hoje em dia hipócritas, verdadeiros fariseus. Quando eu vejo aquela passagem do bom samaritano, quando eu vejo aquele sumo sacerdote e o sumo sacerdote
Levi passar de largo por aquele que se encontrava quase morto, que se apresentava meio morto. Assim são o povo cristão hoje em dia, passando por longe, de largo com seus irmãos. A gente vê hoje em dia as autoridades cristãs, as autoridades fazendo exceção de pessoas, manipulando como se fosse uma empresa, manipulando como se os membros da igreja fossem dependentes dele e não de Cristo. Portanto, eu te digo, você é livre. Você é livre. Você conhece realmente o Senhor Jesus, como por 7 vezes ele diz quem ele é. Por 7 vezes no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz quem ele é. Por 7 vezes. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho e a verdade. E eu sou a videira. O Senhor Jesus diz quem ele é. E você, o que diz quem você é? Quem verdadeiramente você é? Será que você é realmente cristão? Será que você está convertido mesmo no Senhor Jesus? A gente vê muitos de hoje, dos dias de hoje, tendo dupla personalidade, tendo uma vida dupla. Na igreja é um santarrão, fora da igreja tenha misericórdia, Senhor. Eu não estou aqui para apontar os seus erros, nem os meus. Eu não estou aqui para apontar, porque a palavra do Senhor diz: antes que tire um argueiro do olho do teu irmão, tira a trava que está no teu olho. Mas eu vejo, amados irmãos, que Paulo escrevendo, ele diz: seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. A gente vê os homens de hoje imitando homens. A gente vê os homens de hoje, cristãos, se espelhando nos homens. Quando aquele homem cai, todos caem junto. Esquecendo de olhar para o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por ti e por mim na cruz, para que a gente tivesse esse privilégio de poder estar vivo hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, amado irmão, eu peço que você se inscreva nesse canal, Livre Pensadores, porque aqui você vai ouvir a liberdade da com o Senhor Jesus, pois nós não vivemos mais debaixo da lei. Chega, nós vivemos debaixo da graça do Senhor Pai Todo-Poderoso. Nós vivemos sobre a medida do poder do Espírito Santo, conduzido pela palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Já chega de escravidão. Fomos libertos. A gente vê hoje muitas pessoas oprimidas, escravo do trabalho, escravo da opressão, escravo do meio político, escravo da sociedade e, por último, escravo dos líderes cristãos. Líderes que se diz líderes por conduzir as suas ovelhas, mas a maioria deles são lobos em pele de ovelha. A maioria deles, amados irmãos, quer seu bem-estar. Usa a palavra do Senhor Jesus para usufruir. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos comer o melhor dessa terra, a palavra do Senhor Jesus está refletindo, louvado seja o nome do Senhor, e no Senhor Jesus, no que Ele deixou de melhor para conosco. O que é que o Senhor Jesus deixa melhor para conosco? Que a gente vivemos sim, segundo a sua palavra. Quando Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você fizer esses dois mandamentos, do qual o Senhor Jesus determina, a sua vida será mudada. Porque o amor está acima de toda a situação, de toda a razão da tua vida. Pois quem ama, cuida. Pois quem ama quer o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Você que se diz cristão, será que você já foi chamado pelo esse nome cristão? Será que alguém já
tenham lhe visto como um verdadeiro cristão? Qual será o seu testemunho de vida? Porque, amado irmão, o verdadeiro cristão, ele é luz nessa terra. Ele é luz. A gente vê nos dias de hoje as pessoas andando, como se os cristãos andando como se estivesse nublado. A gente já não identifica, não consegue mais identificar diante dos nossos olhos quem são cristãos e quem não são. Pois no começo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja foi conhecida como protestante. Depois foram conhecidos como igreja evangélica, depois cristã e agora por último gospel. No caminhar do jeito que a gente vai, daqui a alguns dias vai ter cristão universitário. Vai surgir o quê? Igreja universitária. Porque da forma que está indo, concurso e por cima de concurso, preparações eclesiásticas para preparar o homem para divulgar a palavra de Deus. Esquecendo que os apóstolos da qual o Senhor Jesus Cristo escolheu, muitos deles não sabiam sequer ler, analfabeto. E veja só o agir de Deus. O homem, amado irmão, é simplesmente um canal da palavra de Deus. Eu não tenho força e nem poder para agir, a não ser pelo meio do Senhor Jesus. Pois eu não tenho nada, eu sou pó. Sou pó dessa terra, sou um grãozinho de areia. Sou um grão de areia. Portanto, você vai ouvir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda semana. Toda semana, durante uma vez por semana, você vai ouvir. E te peço que se inscreva nesse canal, para que a gente venha manter mais e mais a palavra do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, já o louvo e agradeço. E te digo, em nome do Senhor Jesus, você é livre. Não tem nada corrente, não tem nada que te prende nesse mundo. Você não é necessariamente você viver dependente dos outros, porque você só depende do Senhor Jesus. E Ele vai lhe conduzir. E em nome do Senhor Jesus, eu já o louvo e agradeço. E te peço, inscreva nesse canal, Livre Pensadores. Livre Pensadores. Amém. Em nome do Senhor Jesus.